Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que eu acho que é muito valioso para as pessoas, e muitas pessoas, por não saberem disso, sofrem muito. Então, a gente vai estar trazendo aqui 3 passos que vai ajudar você a ter uma vida melhor com você mesmo e com toda a área que você necessita. Então, eu vou estar falando aqui. Fernanda, se apresenta aí, diz de onde você é, o que você faz, para o pessoal aí que não te conhece, a galera que não te conhece. Boa noite a todos. Meu nome é Fernanda Gil. Eu sou fisioterapeuta e moro em Curitiba, aqui no Paraná. Eu trabalho com osteopatia e com a nova medicina germânica, que é uma medicina integrativa, onde ela faz a integração de corpo, mente e cérebro, né? Onde justifica muitas questões, muitos sintomas que muitas vezes são ditos do nada, que são ditos que simplesmente começaram sem um trauma aparente. Então, eu acabo, através da história de vida do paciente, conseguindo ajudá-lo a encontrar a autocura através dessa nova percepção que a gente acaba dando para alguns eventos que acontecem na vida que estão gerando aqueles sintomas específicos. E hoje aqui eu agradeço o convite do Gustavo para a gente vir estar falando de um assunto que eu acho que é de extrema importância, principalmente após esse período que a gente vem passado dos últimos anos, né? Um momento que embaralhou muito alguns pensamentos das pessoas, as pessoas elas acabaram se tornando, eu costumo falar que elas se tornam porque elas não são, elas estão num estado maior de ansiedade, às vezes até mais depressivo, por conta do momento. E quando você consegue equilibrar a sua saúde mental, que é o que a gente vai falar hoje, o que é, e os 3 passos para você conseguir melhorar a sua saúde mental, você consegue ter mais equilíbrio na sua vida e até mais prosperidade, né, Gustavo? Que muitas vezes a gente começa a travar na nossa vida, até financeira, por conta de confusões que estão acontecendo ao longo da nossa vida. Sim, verdade, Fernanda. Você está falando um ponto aí que as pessoas hoje, depois, pós-pandemia, eu costumo dizer que o começo, né, foi difícil, mas esse final, essa mudança toda, as pessoas ainda estão muito. Não, na realidade, o ser humano não estava acostumado ao que aconteceu. Né? O ser humano se adapta muito fácil, acho que a qualquer situação, só que igual a essa, ninguém estava acostumado. E costumo dizer que muitas pessoas, por terem um perfil, né, que, por exemplo, não gosta de ficar preso, o influente, por exemplo, não gosta de ficar preso, né, dentro de uma casa, muitas pessoas se sentiram presas, necessariamente presas, como se estivesse dentro de um presídio. E isso, imagina assim, uma pessoa que não tem uma inteligência emocional, ela não tem uma boa saúde mental, ela causa o quê? Quantas coisas as pessoas criaram na sua própria mente e hoje estão sentindo dores, né? O que você trata muito disso. Eu vejo que as pessoas estão sentindo, às vezes, dores que nem existem, só por causa da crença, aquilo que ela ficou tão pressionada, né? E ela hoje está vivendo, desencadeando vários sintomas, né? E nem sabe por que saiu, e a gente sabe que, pô, devido aos nossos estudos, tudo que a gente está buscando, tudo está na nossa emoção. E muitas das vezes ela não por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? Não sabe. E às vezes vai em vários médicos, buscam várias situações, e a cura, eu creio nisso, que você também trabalha, que você estuda, eu também creio muito. Muitas das vezes a cura está dentro de nós mesmos, e a gente nem sabe, a partir da nossa mentalidade, né? E Então é eu, interessante. Ó, antes de você começar a falar, eu vou pedir o pessoal que chegou aqui, ó, cara, envia esse aviãozinho aí para as pessoas que você fala assim, cara, tem uns amigos meus aí que, mano, não estão muito bem, vivem ansioso, vivem depressivo, pessoas que estão sofrendo às vezes, e você pode colaborar. Indica aí alguém, envia para alguém, pelo menos 2, 3 pessoas que você conhece, fala assim, cara, vai valer a pena eles escutarem esse assunto, porque isso é uma coisa muito séria. Saúde mental, as pessoas estão necessitando de ter saúde. As pessoas estão buscando saúde física, mas estão esquecendo principalmente que quem comanda todo o nosso corpo é a nossa mente. Então a gente vai falar de um assunto bem sério. Então, ó, clica nesse aviãozinho, envia para várias pessoas que você fala, cara, vou enviar para o meu amigo aqui, que eu vou ajudar ele. Envia para essas pessoas, clica nesse coraçãozinho também para que o Instagram entregue para mais pessoas. Não estamos aqui fazendo propaganda do nosso negócio, a gente quer transbordar na vida das pessoas e ajudar pessoas que às vezes não têm noção nenhuma do que a gente vai falar aqui hoje. E é um assunto bem sério. Né? Eu trouxe aqui minha amiga Fernanda, ela é fisioterapeuta, ela é formada em várias situações aqui que ela vai te ajudar
E a gente vai trazer 3 passos aqui até o final, para poder te ajudar, você ter uma vida melhor com você mesmo, naquilo que você faz. Então, passa isso aí pra gente aí, vamos todo mundo junto, transbordando aí, ok? Vai lá, Fernanda. Eu acho uma coisa Desculpa aí ter bacana. incomodado aí. Imagina. Eu acho que uma coisa importante para a gente falar, como você falou ali da emoção, é a gente exemplificar melhor o que significa essa palavra emoção, porque muita gente acha que ela está muito relacionada ao sentimento. E na verdade não, emoção significa entrar em ação. Então, quando você está diante de uma emoção primária que acontece na sua vida, você faz o seu organismo entrar em ação. E esse entrar em ação muitas vezes altera a fisiologia do corpo e por isso que os sintomas surgem. Os sintomas eles podem ser físicos, como as dores, como comportamentais, que são a ansiedade, a depressão. Tudo isso então está ligado como uma estratégia de sobrevivência que o cérebro adquiriu para que você tivesse condições de enfrentar aquele estresse que você está passando. E a saúde mental nada mais é do que isso, é você conseguir ter o entendimento das emoções que acontecem ao longo do dia com você. É você conseguir entender as emoções positivas e as negativas. Muitas vezes, nem as positivas você se dá conta, porque se você está preso num estado de ansiedade, você está preso lá no futuro, preocupado com as coisas que estão por acontecer e está desconectado do teu presente. É por isso que você fica num estado de ansiedade. Você não está vivendo aquele momento presente em que você deveria estar. Então você acaba ficando preocupado com algo que talvez nem aconteça e está deixando de viver assim, o seu momento presente. Então você poder interpretar essas emoções, ela é muito rica. E isso sim é ter saúde mental. É muito diferente você ter saúde não quer dizer que você não tem uma doença. Não ter uma doença não quer dizer que você está com saúde saudável. Como anda todos os campos da sua vida? A sua vida profissional, como está? A sua vida amorosa, a sua saúde física, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, a sua saúde de redes de relacionamento. Como tudo isso está? Tudo isso tem que estar em extremo equilíbrio para que você esteja realmente saudável. Concorda, Gustavo? Você falando assim, né, eu estou lembrando aqui que tem uma ferramenta que a gente usa muito, que é a roda da vida, o mais, né, que é o integral sistêmico. E a gente entende que essa roda, ela só roda de uma maneira eficaz, né, dizendo assim, quando todos, você não precisa estar perfeito em todos, mas você tem que estar com equilíbrio. Porque se você estiver desequilibrado em alguma desses pontos que você tocou, principalmente assim, eu vejo, se você não está equilibrado no teu espiritual, cara, vai faltar alguma coisa lá na frente. Se você não está equilibrado no teu emocional, se você não está equilibrado no teu relacionamento como casal e como o filho, cara, isso... E aí começa, eu costumo dizer o seguinte, a maioria das pessoas que eu atendo, às vezes, alguns empresários que eu atendo, a primeira coisa que o cara está passando uma situação, às vezes, dentro da própria empresa. E eu falo assim, a primeira coisa que eu pergunto, eu falo assim, e como é que está na sua casa, seu relacionamento com a tua família? Provável, 90%. O problema está na família. Então, você vê que como que traz um desequilíbrio. E isso tudo vai desencadeando em situações, uma coisa vai levando a outra. Porque se ele não está bem dentro do lar dele, se ele não está bem com a família dele, ele já vai com a cabeça quente para dentro da empresa. A empresa está cheia de problemas. E aí ele não consegue resolver, essa pessoa já começa a não ter mais resultado, aí entra a situação financeira, ele começa a quebrar. Muitas pessoas estão quebrando, não é porque não souberam administrar, fizeram mau uso, é porque não tiveram a emoção para poder lidar com aquela situação de pressão. Né? E eu percebo que as pessoas não conseguem ter soluções adequadas na hora da pressão, na hora que vem uma situação. Porque é muito fácil você falar assim, eu resolvo tudo na alegria, mas e na hora que vem a tristeza? E na hora que vem a dificuldade? E na hora que vem assim, cara, eu tenho esse desafio, como que eu encaro esse desafio? Se você não tem uma saúde mental, se você não tem uma boa estabilidade, né, mental, física, tudo de acordo, se você não tem um alinhamento, eu costumo dizer, nós somos corpo, alma e espírito. Se você não traz esse alinhamento, que é o que a gente trabalha mais, né, trazer sua identidade, um alinhamento, você desgoverna. O que está acontecendo com as pessoas hoje é esse desgoverno. A pessoa não tem governo da sua própria vida. Então ela está desgovernada. Não é isso?
Isso. E uma coisa que eu sempre falo, tanto aqui nas redes sociais quanto com os meus pacientes, é que dias ruins sempre vão acabar da mesma maneira que os dias bons também. A gente tem uma impressão que os dias ruins vão durar para sempre, né? Eu estava em férias, viajando, mas os dias bons acabam também. Então a gente tem que entender que quando a gente está num dia ruim, numa época ruim da nossa vida, a gente tem que levar para dentro da gente o aprendizado daquele momento, o que aquilo ali quis te mostrar naquele momento, o que você pôde evoluir com aquela dificuldade e que aquilo vai passar. Porque a nossa vida ela não é uma linear, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Então, momentos vai estar tudo bem, tudo progredindo, e momentos não vai estar. Então, é muito importante ter saúde mental, é justamente isso, é você poder compreender que dias ruins acabam e dias bons também acabam. É você conseguir estar bem consigo mesmo, é você conseguir observar as emoções que você vem sentindo ao longo daquele dia, daquela semana. É você conseguir aceitar as exigências que a vida te cobra. Tudo isso é ter saúde mental. Quando você busca, quando você tem esse autoconhecimento que algo não está legal, você busca ajuda. Você busca ajuda logo no começo. Porque enquanto está no começo, a bolinha de neve está pequena, é fácil. O problema é quando aquilo começa a embolar e ficar grande demais. E aí o que a gente tem que fazer como profissional, né, para ajudar nessas pessoas? Descascando cebolas, a gente tem que ir por camadas. Não adianta a gente ir lá no que aconteceu, a gente tem que começar aos poucos. E tudo isso leva mais tempo, leva mais dinheiro, leva mais, né? Quantas coisas a gente acaba perdendo ao longo do caminho que poderia ser mais fácil. Né? Energia, prosperidade. Muitas vezes você acaba deixando de lado as pessoas que você mais ama. Você perde o crescimento do teu filho ali porque você está tão comprometido em apenas uma área da sua vida, né? Você falou da roda e eu falo que é uma pizza. A partir do momento que você tira uma fatia da tua pizza, ela já não é uma pizza incompleta. Ela está faltando. E você precisa sempre estar equilibrando todos esses campos. Então, isso é ter saúde mental, é você poder principalmente compreender as emoções que você é exposto todos os dias. E todos nós somos expostos a todos os tipos de emoções todos os dias. Né? Então, eu acho que se a gente já for falar dos passos, o primeiro passo seria esse. Identificar a emoção que você passa a cada momento. Eu faço um exercício muito bacana com a minha filha de 7 anos. Eu faço assim para ela. Na hora, de repente, eu chego para ela e falo, o que você está sentindo agora? Assim. E eu conto 3, 2, 1, ela tem que falar. Em menos de 3 segundos, a emoção que ela está sentindo. Essa emoção pode ser fome, porque fome é uma emoção. É entrar em ação. Meu corpo está entrando em ação, me mostrando que eu preciso me alimentar. Essa emoção pode ser sede. Essa emoção pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser nervosismo. Enfim, se você nem sabe falar o que você está sentindo agora, como você vai lidar e trabalhar com essas emoções? E esse exercício você tem que fazer porque é um looping, né? Então você tem que responder em menos de 3 segundos o que você está sentindo para que você possa conhecer melhor você mesmo. Para que você possa encontrar novamente quem é você. Muitas vezes eu pergunto para os meus pacientes no consultório, se eu te fizer uma pergunta, quem é você? Você sabe me responder? A maioria não. Porque você não é o mentor, eu não sou a fisioterapeuta, eu não sou a esposa do Michel, a mãe da Maria Eduarda, eu sou a Fernanda, mas quem é a Fernanda? E muitas vezes ao longo do caminho a gente se perde. E quando a gente começa a nos conectar com as nossas emoções, você vai começando a encontrar sua verdadeira identidade novamente. Que a vida nos faz mudar muitas vezes para a gente poder estar inserido em algum ambiente, em algumas situações. Mas a gente tem que lembrar sempre quem a gente é. A gente precisa reconhecer o que a gente sente, quais são os nossos valores, quais são as nossas dificuldades. Então, reconhecer isso, eu faço isso com a minha filha. O que você está sentindo agora? 3, 2, 1, alegria. O que você ganha estando alegre? Ai, mãe, eu ganho estar com você. E o que você perde estando alegre? Ah, sempre você tem um ganho
e algo que você perde. Então, você tem que fazer as perguntas certas para você começando a achar as emoções que você está sentindo. Muitas vezes, se você se perguntar agora, o que você está sentindo agora, você, em 3, 2, 1, a pessoa não consegue te responder. Porque isso é um treino, isso é um exercício, né? Mas a partir do momento que você consegue ir trabalhando isso, você já vai estar tendo contato direto com as suas emoções. E esse é o passo 1 para que você consiga já ter saúde mental. Reconhecer o que você está sentindo nesse momento. E aí eu fico vendo o seguinte, quantas pessoas estão perdendo, às vezes, por não ver uma live dessa, um conteúdo desse. Só essa sacada aqui, gente, vale $1 milhão. Você que tem filho, por exemplo, você fazer isso, um exercício que ela deu aqui gratuitamente. Se você não anotou, gente, depois eu vou deixar até essa live gravada, pega essa sacada, porque vai ajudar você com o teu filho, vai ajudar você, às vezes, com o teu esposo, com a tua esposa. Você, parece, assim, uma brincadeira, mas é algo muito profundo. Porque você vai começar a entender como que está o sentimento da pessoa que você mais ama. Então, às vezes a gente fica pensando assim, eu não vou ver uma live dessa não, porque, pô, conteúdo, isso aqui. Cara, nós estamos aqui gratuitamente, dando valor. Então, a gente estuda, não é para ficar dentro da nossa cabeça, é para ajudar as pessoas. E muitas das vezes um conteúdo desse aqui pode virar a chave, é o que faltava para você. Então, fica com a gente até o final. A gente deu o primeiro passo, a gente vai dar mais 2 passos ainda. E, Fernanda, cara, assim, já de cara, te dar os parabéns pelo teu conteúdo, pelo que você faz, pela pessoa que você é. Né? Eu vou até contar um pouco aqui como que a gente se conectou no Ultrapassando o Limite, né? No Rodrigo Cardoso. A gente se conheceu. E aí a gente começa a entender que o universo, né? Deus tem um propósito quando une pessoas, ele une propósito. Né? Então, hoje eu estava com a Natália também, que ela é nutricionista, eu estava fazendo até uma sessão com ela agora de tarde. Tudo isso faz parte da nossa saúde mental, a gente precisa se cuidar. Quando você começa... Porque tem pessoas, já notou? Eu vou te falar um negócio aqui, Fernando. Tem pessoas que, tipo assim, elas se preocupam, às vezes, só com o físico. E elas se preocupam em ficar malhada, sarada. Pô, mas tá tudo bem, isso aí é legal. Mas se ela não estiver bem com a mente dela, eu já cuidei de pessoas assim, que ela não consegue se enxergar. E ela acha que nunca tá boa. Você olha, a pessoa está perfeita e a visão que ela tem dela, ela não consegue se enxergar, ela acha que está sempre faltando alguma coisa. E aí que eu vejo, por que acontece isso? Porque ela não tem uma boa saúde mental, ela não tem um equilíbrio, ela não consegue ver. Outro dia eu estava lendo um livro, eu esqueci o nome desse livro, inclusive eu tenho que achar esse livro. É um livro de um médico que ele faz cirurgias e ele começou a contar no livro, é um livro até rosa, eu esqueci o nome desse livro. Mas ele fala o seguinte, que as pessoas, ela faz uma cirurgia, ela melhora o nariz, ela melhora tudo faz. E elas não ficam... Aí ele começou a descobrir que no final da cirurgia, elas ficavam mais bonitas, mas elas saíam dali às vezes querendo até matar ele. Matar, literalmente, vou te processar. E as pessoas estavam mais lindas ainda. E ele começou a escrever esse livro, ele começou a entender que as pessoas não estavam preparadas para poder ser aquela pessoa que ela não é. Olha só que louco. E aí entra nessa identidade. Quantas pessoas hoje estão buscando ser quem não são e não sabe quem quer ser, porque ela não sabe quem ela é. Ela não tem identidade. Porque a gente trabalha muito mais ou menos na mesma coisa, que é o cair para dentro. Eu falo muito, é o leste lechar, né? O leste lerrar. É o cair para dentro. É buscar a tua essência, quem realmente você é. Quando você começa a achar a tua essência, achar por que você está aqui, para que você está, para qual missão você está. Você não veio na Terra, eu costumo dizer, não veio à toa, gente. Tem pessoas que estão aqui, sabe? E tem pessoas que agora, nesse momento, estão assim perguntando, para que eu vim aqui? Para que eu estou exatamente nessa live aqui? Tudo tem um propósito. Mas quando você acha que, às vezes, assim, está perdido, é porque, na realidade, você não sabe quem você é. E quando você começa a buscar isso profundamente, né? Inteligência emocional que a gente fala, mas é esse autoconhecimento, quando você começa a se conhecer, sabe? Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Você começa... Eu já de cara eu falo assim, quando eu transformei a minha vida, quando você busca isso para você, você faz uma mentoria comigo, com a Fernanda, quem seja, mas quando você começa a buscar isso profundamente, o que acontece? Eu costumo dizer que o maior investimento que você faz não é só na sua vida. Cara, você está fazendo investimento nas pessoas que mais estão ao teu redor, que você mais ama. Porque quando você se transforma, todos que estão ao teu redor vão se transformar também. Isso é assim,
A minha esposa, por exemplo, hoje, a minha esposa, parece assim, que ela é mais coach do que eu, por osmose. De tanto ela tá junto comigo, ela recebeu aquilo tudo, ela foi transformada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu comecei a estudar com 50 anos, eu estou com 53, 49 com 50. Eu não lia livro, eu não buscava nada, eu não fazia nada. Olha só que louco. A minha esposa também, ela só trabalhava no trabalho dela. E quando ela viu que eu comecei a estudar, eu não falei nada. Na pandemia, ela se formou em corretora de imóveis. Ela entrou, começou a estudar, se formou. Meu filho está fazendo duas faculdades. Está terminando uma online e está fazendo outra presencial. O outrozinho de 15 anos começou a fazer curso de marketing e tudo, com 14 anos. Mas eu te falo, eu não falei para eles fazerem nada. E por que isso aconteceu? Essa frequência, essa energia que eu mudei na minha vida, eu trouxe para dentro da minha casa. E quantas pessoas que, às vezes, por não saberem a identidade que têm, a energia, o poder que tem dentro delas, elas não levam isso para a própria família. Porque isso tudo a gente vê assim, cara, tudo é o quê? Na nossa mente. Quando eu comecei a mudar o quê? A minha mente, as minhas crenças, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Comecei a encarar de frente tudo que eu precisava melhorar. E a gente continua, porque a gente sabe que o autoconhecimento não para, né? A gente precisa todo dia melhorar 1%. Mas eu acho que isso é fundamental. E quantas pessoas, por não fazer um investimento na vida dela, ela está perdendo não só a vida dela, mas está perdendo a vida de todos aqueles que amam e estão juntos com ela. E eu costumo dizer assim, quando você que está aqui ouvindo isso, e às vezes não tomou uma direção ainda, fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Me procura a Fernanda, a gente pode te ajudar. E eu vou falar uma coisa, às vezes você pensa assim, mas custa caro. Mas eu vou falar uma coisa para você. Cara, é um negócio assim que eu falo, quanto custaria hoje eu ficar longe da minha esposa e dos meus filhos? Se eu não tivesse... Gente, eu falo mesmo, já investi, o pessoal até fica apavorado, mas eu tenho que falar. Só de autoconhecimento eu já investi quase 2 carros populares. Eu acredito que a Fernanda também de faculdade e tudo, ela já passou disso há muito tempo. Aí eu falo assim, se eu tivesse que voltar tudo atrás, para hoje ter a paz que eu tenho, viver bem com a minha esposa, com meus filhos, cara, viver uma vida próspera, porque a vida próspera, eu costumo dizer, cara, todo mundo pensa assim, viver próspero é ter dinheiro. Não é. Viver próspero é você estar alinhado. Porque não adianta nada você ter muito dinheiro, mas você não ter saúde mental. Não adianta nada. Porque se você tiver saúde mental, aí sim vale a pena você ter dinheiro, porque você vai saber usar o seu dinheiro. E muitas pessoas hoje, às vezes, estão tão perdidas que elas, às vezes, cara, eu estava conversando com a amiga hoje, ela falou, cara, conhece pessoas que têm, cara, o cara tem milhões investidos, mas andam como pobres. A pessoa não se cuida, a pessoa vive como maltrapilho. Por que isso acontece? Porque ela tem uma crença de merecimento, porque ela não se reconhece, porque ela tem uma escassez muito grande. Isso tudo é o quê? Porque ela não tem a identidade dela formada. E a gente, quando vê que isso tudo está na mente dela, e a gente pode transformar isso, né? Resignificando isso, cara, isso é um milagre. Eu vejo, quer dizer que Deus hoje, através dos homens da ciência, ele atua mudando, transformando, né? E, cara, é incrível, incrível. É bem isso mesmo. E eu falo assim, não tem preço, Gustavo. Eu tenho uma rotina com a minha filha de 7 anos, que é o autoconhecimento que me proporciona esse tipo de rotina que eu tenho com ela. E não tem preço, tudo que eu investi é pago quando ela chega para mim e fala, mamãe, eu tô tão tranquila, eu tô tão bem. Sabe? É quando ela vem com a dificuldade, porque 7 anos é o momento de socialização. E a criança, ela não está pronta para lidar com as emoções, né? É tudo muito intenso, porque elas não sabem lidar com isso, elas estão aprendendo. Tanto é que muitas coisas da nossa vida adulta foram instaladas na nossa primeira infância, até os 7 anos. É a forma com que a gente foi exposta a isso. Então, quando eu consigo ajudá-la a interpretar aquelas pequenas dificuldades ali do dia a dia, da escola, não tem preço. É aquilo que a gente falou, né? Não tem preço que pague isso daí. Então, sempre busquem, sim, buscar o seu melhor. E muitas vezes a gente está num estado tão exausto, tão cansado, que a gente não consegue nem enxergar que alguém pode nos ajudar. Às vezes a gente não consegue nem encontrar uma luz no fim do túnel, mas eu te falo que esse conhecimento surgiu na minha vida no meu dia mais difícil, no dia que eu mais sofri.
tá? Foi no dia que a minha filha tinha 9 meses e ela convulsionou no meu colo. Quando isso aconteceu, foi o meu pior dia da minha vida, mas ali surgiu a necessidade de eu ter um conhecimento que pudesse me transformar, que fizesse eu entender o porquê que aquilo aconteceu. E quando a gente quer, a gente enxerga coisas que estavam aqui na nossa frente e a gente não conseguia absorver. Então esse conhecimento transformou a minha vida e eu digo que no meu pior dia, no pior dia da minha vida, ele se transformou no melhor, porque foi quando a Fernanda se transformou. Foi quando a Fernanda melhorou como esposa, foi quando a Fernanda pôde ser realmente uma boa mãe, ela melhorou como fisioterapeuta, ela melhorou em todos os campos da vida. E hoje eu posso te garantir que eu sou uma pessoa extremamente feliz, porque eu consigo interpretar as dificuldades que eu tenho que alcançar. Eu consigo aprender com tudo isso. Né? Eu aprendi a parar de reclamar de muitas coisas, porque eu via que nada mudava. Então eu comecei a fazer o quê? Entrar em ação. E tudo isso quem me proporcionou simplesmente foi o autoconhecimento. Cara, isso aí que você está falando assim, a gente não tem nem como, quando a gente fala, né? Que não tem preço, não tem valor para te explicar, é só vivendo. Porque cada um tem a sua própria experiência. Né? A Fernanda tem a experiência dela, eu, por exemplo, tenho a minha experiência, que hoje eu vivo com meus filhos. Né? Eu costumo dizer muito, meu filho, por exemplo, ele tinha 16 anos, cara, ele chegou para falar, falou com a minha esposa, né? Nem falou para mim direto, porque ele tinha até medo de mim, mas ele falou assim, eu amo meu pai, mas eu não gosto de ficar perto dele. Imagina você escutar um negócio desse do seu próprio filho. Foi aí que eu falei assim, eu preciso de mudança. Então, quando eu vi assim que eu estava que eu não enxergava nada, como você falou, eu não enxergava minha família, eu não enxergava minha esposa, não enxergava meus filhos. Eu só enxergava o que eu achava que eu queria para mim e achava que estava tudo certo. E quando eu busquei esse autoconhecimento, que não é fácil, se fosse fácil qualquer um faria, vou te falar, é um caminho doloroso, mas vale a pena. Porque eu costumo dizer que a dor, ela passa muito rápido quando você faz esse trabalho, ela dói, mas dói rápido. E tem pessoas que, por ter medo ou, sei lá, dão um monte de desculpa para não entrar nisso, ela fica doendo a vida inteira. Imagina só, uma dor que hoje você está tendo aí agora, cara, quantos anos você está carregando isso? E aí eu te pergunto, até quando você vai carregar? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, quer ver, Fernanda? Ah, cara, eu estou muito mal. Estou mal, eu preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo, preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. Aí eu falo, beleza, então, o que a gente vai fazer? Ah, não sei. Então, o que você quer fazer? Ah, eu também não sei. Aí você fala assim, beleza, vamos fazer então um processo? Ah, mas não sei, será que vale a pena? A pessoa ainda fica pensando ainda, ela está no buraco, você está estendendo a mão para ela, você está querendo que ela saia do buraco, você está ajudando ela, e ela fala que não sabe ainda. Então, são pessoas que às vezes a dor dela, eu não sei se ela está anestesiada ou ela não sabe ainda o que é realmente doer, e aí a gente traz a clareza. Eu costumo dizer o seguinte, eu falava muito de relacionamento, falo ainda. Eu costumo dizer, as pessoas, por exemplo, chegam comigo com problema de relacionamento. E eu falava o seguinte, cara, quanto que vale para você o teu relacionamento? Ah, para mim hoje não está valendo nada. Eu falei, beleza. A pessoa já está arrasada, já teve um monte de problema. Tá. Aí a pessoa quer fazer uma mentoria comigo. Aí eu falo assim, aí eu dou meu valor. Aí ela fala assim, cara, mas tá pesado. Aí eu falo, beleza, então vamos somar então, para você só entender o que pode ocorrer lá na frente do jeito que você está indo. Quanto que está custando hoje um divórcio? Pelo menos aqui na minha cidade, o mais barato aqui é 12 mil. Beleza, de cara. Quanto que custa você separar tudo, cara? Dividir toda a tua casa, tudo aquilo que você montou, você tem que rachar e deixar um monte de coisa para um lado, deixar para o outro. Beleza. Resolve também, né? Então você vai ter que pagar mudança, vai somando. Você vai ter que alugar um outro lugar, você vai ter que ficar no lugar, vai somando. Mas o que mais dói é quando as pessoas são... Eu vou te falar uma coisa, Fernando, que é duro demais. É quando um pai ou uma mãe, por ela não investir numa mentoria, ela não fazer um investimento na vida dela, ela sabe o que ela faz? Cara, ela destrói a vida dos filhos. E foi isso que falou muito forte no meu coração. Hoje eu falo para qualquer um, eu investiria tudo de novo, dobrado. Se eu tiver que gastar 500 mil, vai ser barato para que hoje eu esteja na presença da minha família e tendo a vida que eu estou levando. Eu falo claramente isso porque eu vivi uma vida de cão. Eu tenho 23 anos de casado. Até os 18 anos, eu posso dizer que a gente viveu muito mal. Muito mal.
sabe, eu não tinha respeito com meus filhos, eu não tinha respeito com minha esposa, eu não escutava ninguém, eu era um cara grosso, ignorante. Cara, minha mãe tá aí, ela pode confirmar isso. Eu era um cara rebelde, um cara que não respeitava ninguém. Aí, como que eu me transformei nesse cara? Porque eu caí para dentro. Eu falei, mano, quanto que é para me mudar? Quanto que é para me poder... Cara, eu quero melhorar, eu não quero perder minha família, eu não quero perder o que eu mais tenho de precioso, porque perder um emprego, perder qualquer coisa você pode perder, mas deixa eu te falar uma coisa. Você perdeu teus filhos para droga, perder teus filhos, a minha esposa está aí, ó, Rosima é minha esposa. Perder a sua esposa para outra família, para constituir outra família, quanto que vale isso? E na hora que isso começou a me confrontar, Fernando, eu caí para dentro, sabe? Eu fui estudar, não tinha esses treinamentos aqui na minha cidade, não tinha nada online, né? Eu tinha que sair daqui para ir para o Rio de Janeiro, ficar lá uma semana, gastando, longe da minha família. Mas eu vou te falar uma coisa, foi a melhor coisa que eu fiz e eu continuo fazendo. Como você, a gente paga um preço, às vezes, alto, para que não só a nossa família hoje receba isso. Porque, por exemplo, hoje, eu vejo claramente quando eu falo com você, e eu sinto isso, a paz que você tem hoje no teu lar, com a tua esposa, com a tua filha, e hoje eu vejo isso também na minha casa. E eu vejo isso assim, quantas pessoas hoje estão sofrendo, né? E aí você fala, cara, você vai e oferece assim a solução. E a pessoa fala, não, não quero. Aí eu pergunto, até quando você vai ficar sofrendo? Quanto que você vai ficar carregando isso? Cara, e aí a pessoa, é o que você falou no começo. A pessoa deixa chegar no estado que aí já separou, aí já destruiu tudo. Aí que eu vejo assim, cara, o egoísmo, o orgulho e o ego do ser humano. É de não pensar que os filhos, hoje, o que mais os jovens adolescentes estão fazendo? Ó, se cortando. Eu já tive vários atendimentos de pais, de mães, que os filhos, eles não sabiam. E depois foram descobrir que os filhos estavam se cortando. E só que, o que acontece? Se a pessoa não tivesse numa mentoria comigo, eu vou te falar, o pai ou a mãe poderia ter matado um filho desse quando descobriu isso. Mas a maioria deles chegaram para mim e falaram assim, cara, só tenho que te agradecer. Porque se eu não tivesse inteligência emocional para poder reverter essa situação com meu filho, eu poderia ter matado meu filho. Automaticamente eu mataria meu filho. E aí, diante da minha mentoria, trabalhando junto, eu falando, cara, faz isso, faz isso, faz isso, dando um direcionamento. A pessoa restituiu todo o filho. Hoje, cara, eu vejo assim, as famílias restituídas, sabe? Pai, mãe, o filho, abraçando, saindo junto, coisas que nunca fizeram. Então, é o que você falou no começo. A pessoa, às vezes, deixa as coisas acontecer para depois tentar retornar. E eu falo, e quando não der mais jeito? Porque quando dá jeito de retornar, beleza, você vai fazer uma mentoria, você vai restituir, você vai restaurar, tranquilo. Mas se quando chega um ponto que o próprio filho tira a própria vida, eu já tive nessa situação, eu sei o que é isso. Eu já tive para tirar minha vida muitas vezes na minha vida, quando eu era adolescente. Então eu sei qual é essa dor. E quando não tem mais jeito, porque os pais às vezes não estão prestando atenção no que está acontecendo ao redor, né? E aí a gente vai entregar aí o segundo passo aí, vamos entrar no segundo passo aí, que são aprender técnicas de relaxamento. O que você pode falar nesse segundo passo para melhorar a saúde mental? É aprender técnicas de relaxamento, como você disse, né? Busque algo que te traga esse bem-estar. Quando a gente está muito agitado, a gente fala que a gente está no sistema nervoso simpático do corpo, que é o nosso sistema de luta e fuga. É o nosso sistema que faz a gente prestar atenção, conseguir trabalhar, nos manter acordado. E o parasimpático é ao contrário, é o nosso sistema de relaxamento. Então a gente tem que buscar técnicas para ativar esse relaxamento, né? Para dar condições para o organismo a poder relaxar, descansar, desligar de certa forma. E uma coisa que faz muito bem isso são as técnicas de respiração. Por quê? Porque a respiração justamente vai fazer você se conectar com o momento presente. Quando você começa a prestar atenção na sua respiração, você está conectado com o agora. É o que a gente chama de mindfulness. Por quê? Porque eu não estou preso no futuro, eu não estou com um estado de ansiedade. Porque a ansiedade, a gente respira assim, curtinho, rápido. Essa é a respiração que a gente fala para ativar esse sistema nervoso simpático. Então a gente tem uma técnica que eu costumo sempre passar para os meus pacientes, que é a técnica dos 4 segundos. Você pensa num quadrado, tá? Então você vai tampar uma narina e você vai puxar o ar por 4 segundos. Vai trancar a respiração por 4 segundos. Vamos lá.
Segura a respiração, troca a narina e solta o ar por 4 segundos. Tranca a respiração com os pulmões vazios por 4 segundos. E repete o ciclo 4 vezes. Puxa em 4, mantenha o pulmão cheio por 4, solte o ar por 4 segundos, mantenha o pulmão vazio por 4 segundos. Faça 4 ciclos dessa respiração. Você equilibra o seu sistema nervoso autônomo do corpo, você consegue se manter mais relaxado, você está prestando atenção na sua respiração, você está contando, ou seja, você está ativando os seus 5 sentidos. Respiração, às vezes você vai sentir um cheiro nesse momento, você vai escutar a sua respiração, né? Então você vai estar se conectando com esse momento presente. Então isso é um passo assim de ouro para te ajudar a melhorar muito até os estados de ansiedade. Então para, se concentre e trabalhe essa respiração. O yoga tem muitas técnicas de respiração que também proporcionam esse bem-estar. Então a praticar algum tipo de atividade física que vai te proporcionar esse relaxamento é muito válido para que você também consiga ter saúde mental. Cara, isso aí que você está falando é tão interessante que eu já fiz há algum tempo também mindfulness, às vezes eu pratico também, e foi o que mais me melhorou, porque eu era um cara totalmente acelerado. Eu estou conversando aqui com você assim, pausadamente, mas eu falava, eu não respirava. Muitas das vezes era engraçado que eu falava assim, falava, aí depois assim, e depois voltava a falar de novo. Eu era esse cara. E quanto isso me fez mal, quanto isso me agitava, quanto isso fazia mal para minha família, né? Porque não faz mal para a gente só, faz mal para outra pessoa, porque a gente não espera o outro falar. Isso dá um problema de relacionamento muito grande. Às vezes, quantas pessoas eu afastei da minha vida por falar dessa maneira, né? Eu não dava pausa. E às vezes até assim, não é que você está totalmente... Não, às vezes eu acelero, mas aí eu tenho a consciência que eu preciso parar, respirar e voltar. Porque há sempre aquela luta, né, dentro da gente, querendo aquele cara voltar. Então eu preciso que. Mas eu sei que nisso, se nisso eu sou fraco, o que eu preciso fazer? Eu preciso praticar. Muitas pessoas querem transformação, mas não querem praticar. Olha só, você deu 2 técnicas maravilhosas hoje aí que eu vou te falar. Valeu $1 milhão aí hoje. É uma técnica dessa. Salva uma pessoa. Quantas pessoas agora estão passando por aqui com ansiedade louca e respirando? Eu já fui assim também. E quando você pega uma técnica dessa, de apenas uma respiração, aí você pensa assim, apenas, mas quanto que custou para ela poder aprender isso? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Quando a gente dá uma técnica, a gente aplica uma ferramenta, quanto teve investimento? Quantas pessoas estudaram aquilo e quantas vezes a gente praticou? Quanto esforço que teve para poder chegar e às vezes entregar com muito carinho para que outra pessoa possa melhorar de vida? Eu costumo dizer o seguinte, cara, lá atrás, a gente não teve essa chance que esse povo está tendo hoje. E as pessoas, às vezes, perdem a oportunidade. Cara, a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha nada. Né? Tudo tinha que estar no lugar, tudo tinha que estar fazendo. Para você hoje ter, assim, no conforto da sua casa, você poder ouvir, né, um conteúdo desse que pode te ajudar. A você, se você está aí anotando aí, depois a gente vai te dar um spoiler, né, no final. Então, quanto que vale isso, gente? E as pessoas, às vezes, têm uma oportunidade enorme hoje, né? E não aproveitam. Né? De fazer uma mentoria, de fazer, cara, de não sair de casa. Imagina, por exemplo, para me estudar, cara, eu tenho que ir para São Paulo. São mais de 600 quilômetros daqui no Rio. São quase 200 quilômetros. É tudo longe que a gente precisa ir. E a pessoa hoje tem isso aí em casa. Só clicar um botão, ouvir, mas tem que praticar. É porque aí entra o outro lado. Por que as pessoas não se transformam? Falta de autorresponsabilidade, né? Então, às vezes a pessoa até investe, mas ela fala assim, mas não acontece nada na minha vida. Mas quando você passa algumas vezes para você falar, cara, faz isso. Não faz. Aí você chega e fala, por que você não fez? Então, realmente, será que você quer mudança? Tem pessoas que falam que querem mudar. Eu ouço demais. Mas... E eu fico pensando assim, cara, que ponto que a pessoa pode chegar de deixar de fazer uma coisa tão simples, às vezes? Quando você fala assim, cara, acorda de manhã, faz essa respiração.
Vai mudar a vida dela. Quando eu falo de manhã, né? Dá um sorriso. O sorriso do Shane. Para você melhorar o teu humor de manhã cedo, dá um sorriso. Dá um sorriso quando você for dormir. Aí a pessoa não faz. Aí o que a Natália botou ali? Não pratica. Então, a Natália é nutricionista aí, pô, fez a mentoria comigo também, menina 10. Agora, se a pessoa coloca em prática, não tem como ela não ser transformada, eu costumo dizer. Por exemplo, a mentoria da Fernanda, né, que ela tem uma mentoria top demais. Cara, se ela, tudo que ela está ensinando, se você seguir o que ela está ensinando, não tem como você não ser transformado, não tem como melhorar a tua vida, não tem como você melhorar a vida dos outros que estão ao teu redor. Tudo é autoconhecimento. Eu digo a sabedoria, gente. Não tem. Eu fico vendo por que Salomão se tornou o homem mais rico do mundo e ninguém bate. Até hoje ninguém bateu, porque ele era um cara sábio. Então, hoje, quando a gente entrega aqui um conhecimento, não é só conhecimento, é sabedoria, porque a gente aplicou isso na nossa vida, a gente tem aplicado todo dia. Pessoas estão sendo transformadas porque passam pela gente, e não é só. Eu costumo dizer que apenas por uma sacada que você está dando aqui pode virar o jogo de muitas pessoas. E as pessoas, às vezes, não entram numa mentoria, não entram num treinamento achando assim, cara, eu vou gastar muito dinheiro, mano, às vezes uma palavra que você vai ouvir lá vai virar teu jogo para você melhorar a tua vida em todas as áreas da tua vida. E é isso que as pessoas não entram, né? Porque não querem investir. Mas, na realidade, porque eles pensam, olha só, que eu vou trazer um negócio para você, rápido. A maioria das pessoas pensam que vão pagar alguma coisa. Quando você pensa que você está pagando alguma coisa, aí está o teu erro. Você está investindo em você. Por que as pessoas não pagam? Por quê? Eu, estudando isso, eu já percebi. Por causa de crença de merecimento. Porque a mesma pessoa que ela não paga 5 mil, 6 mil, 3 mil, 2 mil numa mentoria, é a mesma pessoa que compra um carro de 50 mil. Então, não é por falta de dinheiro. É por falta de merecimento. Ela não investe nela. Ela investe tudo que está fora. Ela investe em roupa, ela investe em academia, cara, ela investe em sapato, ela investe em bijuteria, ela investe em tudo. Mas ela não investe o que está dentro dela. É isso que eu percebi, por causa do merecimento. E esse impasse que as pessoas não dão prioridade a isso. E o que acontece? Ela consegue tudo, mas ela está sempre vazia. E está sempre tentando colocar alguma coisa para dentro para preencher o vazio que ela tem dentro dela. Porque, na realidade, ela não consegue lidar com isso. E é isso aí que a gente está falando, da saúde mental. De você se preencher, de você saber quem você é. Tudo parte daí. Isso mesmo. E as pessoas que têm essa falta, essa sensação de solidão, de abandono, de não pertencimento, todos os sintomas são sempre muito agudizados. Sempre. Porque a gente ativa o que a gente fala, o canal coletor do rim. E o rim, nossa, ele vai acabar retendo líquido. Então, esse edema que vai fazer nos nossos tecidos vão gerar mais dor, os nossos órgãos vão estar mais sobrecarregados. Então, a gente pensa que é só ali na saúde mental, mas não, na física também. Toda vez que você tem uma alteração comportamental, você pode perceber que você tem um sintoma físico associado. Então, pode perceber, você está com um estado de ansiedade, no teu corpo tem algo também. Ou você está com uma gastrite, ou você está com uma dor, alguma coisa está junto. Então, físico e mental está sempre associado. Nós não fomos desenvolvidos de forma separada. Quando a gente era um embrião ali, o nosso cérebro foi desenvolvido simultaneamente com o nosso corpo. A embriologia explica esse desenvolvimento dos nossos tecidos. Então, a nossa mente está estritamente ligada ao nosso corpo físico. Né? Então, eu preciso, sim, sempre estar trabalhando o meu corpo físico, tendo energia para conseguir conquistar tudo que eu desejo, tudo que eu mereço, mas a minha mente tem que estar boa também, para que isso realmente faça sentido e para que realmente eu tenha uma qualidade de vida daí. E vamos para o terceiro passo, que senão nosso tempo vai acabar. Vamos lá. E uma coisa que eu acho... a organização das tarefas, né? Organização das tarefas, isso eu acho que é fundamental para a saúde mental das pessoas, né? Hoje a gente fala em muitas esgotamento emocional no trabalho, tá muito em alta isso, né? O burnout que a gente fala. Então eu acho que você organizar suas tarefas em tarefas urgentes,
importantes e circunstanciais. Isso é muito importante. Você pode ter uma macro agenda, onde você coloca tudo ali na tua planilha, e você pode ter a sua agenda diária. Logo pela manhã, na minha primeira hora do dia, eu já faço a minha agenda do dia. Eu já coloco que são tarefas importantes e circunstanciais. Por que eu não coloco urgente? Porque eu não deixo ter tarefa urgente. E aí está o segredo. Gente, isso vale ouro, tá? Por quê? Porque se eu faço sempre as minhas tarefas que são importantes, elas nunca vão se tornar urgentes. Então eu vou ter sempre tempo e equilíbrio na minha vida. Porque a partir do momento que essa tarefa virou urgente, tudo desanda. Você desequilibra tudo de novo, e aí o nervosismo vem, o estresse vem, você não dorme, você não come, você fica irritada, você desconta no filho, desconta no marido, desconta no trabalho, porque você está irritada, você não está bem, você não cumpriu um prazo, né? Tá lá Fernanda, só te cortar rapidinho, eu quero que você, cara, você vai ter que, eu vou falar com o pessoal aqui, gente, clica no coraçãozinho, envia, porque ela vai repetir essa sacada aqui. E essa sacada aqui já vale 2 milhões, eu vou te falar na moral, essa sacada que ela está dando aqui, eu nunca escutei a explicação dessa maneira que ela está escutando. E olha que eu aplico metas, tarefa, faço tudo, sabe? A gente tem todo, mas do jeito que ela está explicando, cara, clica aí no coraçãozinho, envia para as pessoas aí, porque eu vou pedir para ela repetir isso de novo, para que vocês, amigo, cara, que sacada que ela está dando aqui. Eu vou te falar, eu que já estudo, sei, eu estou até anotando isso aqui, porque ela está dando uma sacada que vale realmente ouro. Então, meu amigo, ó, clica aí no coraçãozinho, envia para os teus amigos agora e fala assim, ó, tem uma menina aqui que vai dar uma sacada que vale ouro. Eu vou te falar, isso aqui é sem brincadeira, o que ela está entregando aqui, brincando, é a mentoria de R$ 1.000, amigo. Só isso aí que ela está falando. Tem gente que paga 10 mil para ouvir isso. Eu sei que paga. Então ela está entregando aqui o ouro. Eu estou falando, eu trouxe a Fernanda aqui, ela é minha convidada. Ela está entregando o ouro aqui, coisas que ela cobra para poder estar falando. Ela está falando aqui gratuitamente para você. Então, meu amigo, se você está dando valor, cara, clica aí, envia para a galera agora aí, porque ela vai, eu vou pedir encarecidamente com muito educação. Fernanda, repete isso para a gente aí, por favor. Repete aí. Separe suas tarefas. Separe em 3 pilares. As tarefas circunstanciais, as tarefas importantes e as tarefas urgentes. As circunstanciais são aquelas que elas podem ser feitas hoje ou amanhã, que não vai ter muito problema. As importantes, elas precisam ser realizadas hoje. Porque se elas não forem realizadas hoje, amanhã elas estão na urgente. E quando você entra na urgente, você perde o sono, você fica ansioso, você briga com seu marido, você discute com seu filho, você fica irritado, você fica doente. É aí que os sintomas vão começar a surgir. Aquela gastrite, aquele mal-estar, aquele nó na garganta, aquela dor de cabeça, aquela dor no corpo, porque você está modificando a sua fisiologia normal de funcionamento do corpo. Então eu uso, existem várias ferramentas gratuitas para você poder se organizar. Google Agenda, Trello, agenda de papel, post-it, o que você quiser, agenda do celular, mas coloque. Tá tudo bem você não conseguir realizar uma tarefa que foi importante hoje, desde que amanhã ela seja a primeira a ser realizada. Ela tem que ser priorizada, para ela nunca se tornar urgente. Porque se você... Vamos dar um exemplo bem básico. Hoje é urgente eu comprar o gás de cozinha da minha casa. E eu não comprei. Hoje é importante eu comprar porque está acabando. Amanhã isso é urgente. Eu tenho que largar tudo que eu estava fazendo, às vezes algo que ia me ser mais rentável, para ir comprar o gás que acabou, porque eu tenho que servir a comida. Então é algo que não precisa acontecer quando você tem a organização, né? A rotina. E essa organização de tarefa, ela tem que ter um equilíbrio muito grande com a tua vida entre profissional e de lazer. Né? Para eu estar aqui hoje, às 8 horas, eu tenho um combinado com a minha filha. Porque o profissional está aqui, mas eu tenho um equilíbrio que depois é o momento só meu e dela. É uma troca. Eu não estou substituindo, eu só estou para que ela fique tranquila, para que ela fique bem. Organizando as minhas tarefas, porque eu tenho que estar aqui também. Ela também tem que entender isso, que isso é importante para mim, para eu estar bem. Porque se eu estou bem, ela vai estar. Então a gente tem que tornar isso tudo muito leve. A organização é o segredo, a rotina. Quebrar a rotina é legal? É. Mas isso não pode ser uma regra. Você precisa ter rotina para dormir, precisa ter rotina para acordar, você tem que ter rotina para se exercitar, para se alimentar,
para trabalhar, para se divertir, fazendo a pizza ficar completa e a roda da vida que você fala, Gustavo? É o mais, né? É a roda da vida. Isso. Mais fácil a pessoa entender. Poder girar. Rodar. Poder rodar. E isso, gente, é a lei da inércia. Parece tão pesado, tão difícil começar, mas na hora que você começa, confia, porque aquilo gera uma força tão grande que ninguém te para mais. Isso é ter saúde mental. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, porque isso a gente foi aprendendo ao longo de tantos anos, né, Gustavo? Muitas coisas a gente aplicou e não deu certo, e a gente traz aqui o ouro para vocês, o que realmente funcionou. Porque dentro de tudo isso, a gente aprendeu tantas outras coisas, né? E eu tenho mais 5 passos para passar, porque são 8, na verdade, para ter saúde mental. Aqui a gente só consegue falar 3. Mas a gente são tantas coisas que a gente vai aplicando e a gente entrega sempre o nosso melhor, o que realmente funcionou daí, né? Pra gente, e a gente gosta de compartilhar. Porque não basta, não adianta a gente ter isso pra gente e não poder compartilhar com quem a gente pode contribuir, com quem a gente pode ajudar. Então, conhecimento ali na estante não serve para nada. Então, a gente sempre está compartilhando daí. Sim. Então, ó, eu quero até convidar vocês que chegaram aqui, o pessoal que já me segue. Pô, segue aí a Fernanda, ela tem um conteúdo massa, né? Ela fala na mesma linha que a gente fala, não tem problema nenhum, nós somos parceiros de missão. Nós estamos nos unindo para quê? Para poder ajudar a pessoa. E a gente vai cada dia mais nos unir para quê? Para alavancar. Porque eu comecei a entender o seguinte, né? A gente está aprendendo muito isso. Quando a gente se une, cara, se torna mais forte e a gente vai mais longe. A gente viu esse final de semana, né? Que sozinho não dá. Às vezes você está aí e está pensando assim, poxa, eu gostaria muito de entrar numa mentoria deles, mas não sei como. Cara, procura, conversa comigo, conversa com a Fernanda. O importante é que sozinho não dá. Eu tentei andar sozinho, gente, pela vida inteira, só batia a cara na parede. E às vezes, por nosso ego, o nosso orgulho, o homem ou a mulher, as pessoas, a gente quer andar sozinho e não consegue. Chega um tempo que você não consegue. Então você precisa de quê? De uma pessoa. Olha quantas sacadas que ela deu aqui hoje. Quantas coisas que ela falou aqui. Aí eu te penso assim, imagina você fazer uma mentoria com ela. Se ela está entregando isso aqui gratuitamente, imagina quando é pago. É isso que as pessoas não entendem. Quando a gente tem um conhecimento, a gente aplica, só que a gente não tem muito tempo aqui. A gente gostaria de ficar aqui a noite toda, só que a gente tem compromisso também com a nossa família, com nossos afazeres. Então, por isso que a gente trabalha de uma maneira eficaz, mas imagina fazer uma mentoria com ela, uma mentoria comigo. Cara, vocês não têm noção do que é isso. A transformação. E eu costumo dizer não, meus próprios mentorados aí, eles falam, as pessoas, todos eles que fizeram um investimento comigo, cara, em menos de um mês, eles recuperaram 2 vezes, 3 vezes mais. E por que isso acontece? É porque o que a gente falou aqui hoje, só para finalizar aqui, é porque começa a ter saúde mental, começa a ter organização, começa a colocar o que tem que ser colocado certo, na hora certa, dá valor à esposa, dá valor ao filho, dá valor ao trabalho, dá valor ao dinheiro, dá valor à saúde. Você vai tendo prioridade na saúde mental. E aí o que acontece? O cara começa a explodir, começa a ter resultado, a pessoa começa a se sentir bem, começa a viajar, começa a voar, começa a fazer um monte de coisa. Por quê? Organização. Organização mental, a saúde mental começa, cara, a deslanchar. E foi tremendo. Eu só tenho que te agradecer, não sei se você quer falar alguma coisa ainda. Eu quero te agradecer pelo convite, eu sei que o teu tempo é caro. Gente, olha só, não vou falar que eu paguei para a Fernanda vir aqui não, porque a gente é parceiro. Mas o tempo dela é caro. Ela está aqui, ela já tinha que fazer outras coisas, ela tem a mentoria dela para tocar, eu também. E às vezes a gente para poder dar o nosso melhor, com o maior carinho. Então que vocês recebam essa noite aí, sabe, com esse conteúdo e que possa ter valido a pena para vocês aí, porque para mim valeu muito a pena. Eu sempre aprendo. Eu sento para aprender, porque eu aprendo sempre com pessoas que vale a pena sentar para aprender. E a Fernanda é uma pessoa dessa, que vale a pena sentar para ouvi-la, porque, cara, ela tem um conteúdo enorme, vale muito a pena. Eu tenho que te agradecer, sabe, que você aceitou meu convite. E, cara, vamos estar juntos, na hora que você quiser. Vamos estar juntos aí, a gente vai estar se falando. Tá, Fernanda? Eu que agradeço. Deixa eu falar agora aí. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, de poder estar contribuindo de certa forma com o meu conhecimento, com um pouquinho do meu conhecimento, né? E eu queria deixar que meus canais aqui das redes sociais estão abertos. Quem quiser
pode me chamar ali pelo Instagram, pelo direct, para a gente estar conversando, para eu estar orientando. No meu Instagram eu sempre compartilho muito sobre a origem emocional dos sintomas, sobre motivação, sobre o meu dia a dia, como é a minha rotina, após essa minha transformação que eu acabei contando aqui para vocês. Então eu quero poder contribuir com ao máximo de pessoas que eu puder, porque eu acho que todo mundo merece ter uma vida extraordinária. E todos nós podemos sim ter. A nossa vida, até onde a gente sabe, é só essa. Então, vamos fazer valer a pena cada instante que a gente tem. O simples fato, às vezes, da gente acordar bem, gente, é motivo para a gente agradecer e muito. Né? Quantas pessoas gostariam apenas de levantar e ter um dia corrido, como o nosso, de vez em quando é, quase sempre, né? Mas quantas pessoas não conseguem, não têm essa oportunidade que a gente tem? Vamos mudar as nossas percepções, vamos mudar os filtros de percepções que a gente tem diante de tudo que acontece com a gente. E nós estamos aqui para contribuir com vocês, com a melhora de vocês. Contem sempre com a gente daí. Gratidão aí, Fernanda. Beijão no coração. Abração ao seu esposo, beijão à sua filha aí. Cara, eu vejo que você tem uma família maravilhosa, uma bênção de Deus aí. Cara, tamo junto, tá bom? O pessoal todo que entrou aí, quero agradecer a todos vocês, né, que entrou, o pessoal da parte da Fernanda, as pessoas que me seguem também. Então, ó, gratidão. Essa noite vocês possam fazer uma noite excepcional e que vocês passem para refletir quantas coisas vocês podem colocar em prática já hoje, né? Vou estar até repetindo aqui os 3 passos só para finalizar. Ó. Reconhece seus sentimentos. Depois você vem o quê? Técnicas de relaxamento, lembra que vocês precisam respirar melhor. E terceiro, vocês precisam ter organização para suas tarefas, para ter uma vida melhor. Então, ó, não esqueça isso aí, coloque em prática. Pelo menos uma que você fizer já hoje, vai já fazer diferença na tua vida. Tá bom? Isso mesmo. Beijão, amiga. Fica com Deus aí. Gratidão, tá bom? Beijão a todos aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.